isso. Mais 5 minutos só. Não é muito cedo. Mais 5 minutos eu vou terminar. Segunda característica na vida de apóstolo Paulo, que fazia com que esse homem era vestido daquela mensagem, estava imbuído de pregar o Evangelho, e toda a conclusão que ele chegava de qualquer circunstância que ele passava é que aquilo era uma oportunidade para ele pregar o Evangelho. Então para Paulo era assim, não importa se estava chovendo ou estava fazendo sol, era oportunidade para ele pregar o Evangelho. É que ele estava tão vestido dessa mensagem, que tudo para ele tinha que terminar nesta mensagem, na pregação do Evangelho. E quando eu estava aqui falando sobre a experiência que eu tive aqui em Porto Seguro, Deus me reportou a vida dos profetas. Eu comecei a ler a vida, ler a biografia de alguns profetas. Eu percebi que os profetas tiveram vida mais santa que os patriarcas, do que os reis, homens que verdadeiramente viveram a mensagem de tal maneira, de tal forma, que abriram mão de suas vidas. Abriram mão, por exemplo, Isaías, para pregar uma mensagem, ele ficou com as nádegas de fora, com o bumbum de fora, pelado e andando descalço. É mole, para pregar uma mensagem. Jeremias, 23 anos do seu ministério, ele acordava de madrugada para anunciar a mensagem de Deus. Ele colocou uma canga, um jugo sobre o seu pescoço, e ficou por muito tempo andando com aquele jugo para ilustrar uma mensagem que ele precisava trazer para o povo de Israel. Oséias casou com uma adúltera, casou com uma mulher da vida, uma mulher que era propensa a ter outros amantes, e assim o fez, mas ele fez isso para trazer uma mensagem para a nação de Israel, para ilustrar algo que Deus queria dizer. O profeta Ezequiel, então, nem se fala, um homem que amarrou um tijolo na cintura e dormiu com esse tijolo durante um ano, para mostrar o incômodo que o pecado estava fazendo no coração de Deus, o pecado da nação de Israel estava causando no coração de Deus. Deus falou para ele fazer comida, usando esterco, como alimento, como fogo, como combustível para fazer sua comida. Na verdade, Deus tinha pedido fezes humanas. Aí ele ficou tão assim, aí Deus teve misericórdia um pouquinho e falou: não, papai, usa fezes de animais. E uma das partes que me chama atenção, muita atenção na vida desse homem, é que Deus levou a esposa dele. A Bíblia diz que Deus levou a esposa dele e diz: pessoal, não chore, não planteie, não tem lamentações, não veste de pano de saco, não dê nenhuma demonstração de dor, porque eu preciso transmitir uma mensagem. Então eram homens que vestiram-se de uma mensagem, homens que se vestiram da palavra, homens que, por causa da mensagem, abriram mão da felicidade até, ou de coisas, para viver uma vida sofrida, mas ver o resultado da sua mensagem. Amados, queridos, esses homens são grandes exemplos para nós. Nós precisamos vestir da nossa mensagem, porque quando nós vestimos a mensagem, ela causa um impacto bem maior na vida das pessoas. Quando a nossa mensagem deixa de ser apenas palavras e começa a ser verdadeiramente um estilo de vida, causa um impacto tremendo. Terceira consideração que eu quero fazer com você nesta manhã, a respeito de como viver o Evangelho, como causar impacto nas pessoas através do Evangelho, é saber superar as adversidades. Como nós passamos por lutas, às vezes nós não entendemos por que estamos passando por lutas, mas nós temos que acreditar que Deus está no controle. Você acredita que Deus está no controle? Quando Paulo estava lá com Silas, a Bíblia diz
que Deus causou um terremoto. Quando Deus causou o terremoto, as portas da prisão se abriram. E eles viram ali uma oportunidade de fugir, de ir embora. Na verdade, amado, eu interpretaria assim: olha, se foi Deus que abriu as portas, então é um livramento de Deus para a minha vida. Eu vou aproveitar esse livramento e vou fugir. É Deus provocando isso, é Deus dando essa oportunidade de fuga. Mas a escolha deles foi diferente. Eles resolveram ficar. E não tão somente ficaram, mas também convenceram, que para mim foi o mais difícil, convencer os outros presos a também não fugirem. Interessante isso, né? Olha, ele convenceu, porque abriu a porta, as prisões se abriram para todos. E o carcereiro, quando chega ali e tenta se matar por causa da responsabilidade que ele tinha, Paulo brada lá e diz: não faça isso, todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Amado, por que Paulo não fugiu? Porque Paulo escolheu ficar e sofrer do que aproveitar uma porta de aparente bênção na vida dele. É porque Paulo contemplava um milagre maior. Amado, é como eu disse, sempre tinha conclusão. Todas as situações que Paulo passava em sua vida tinha essa conclusão: é uma oportunidade que Deus está me dando para pregar o Evangelho. Então Paulo escolheu não fugir. E uma das coisas que tem acontecido muito no ministério é fuga. Quantas notícias vêm até mim de pessoas que estão desistindo do ministério, porque não aguentaram a pressão das adversidades, não conseguiram discernir que Deus podia ter uma boa intenção por detrás daquilo. Porque, amado, todo mundo, a gente lê a história desses homens, e ler é uma coisa, a gente sabe o final do filme, é verdade ou não é? Você conhece o final do filme, mas eles não conheciam, eles não sabiam um centímetro na frente, a não ser aquilo que o Espírito Santo dava para eles. E muitos têm fugido hoje, largado, deixado o ministério, porque não têm conseguido perceber que Deus está em cada situação da sua vida, que Deus pode usar uma adversidade, que Deus pode usar um problema para trazer uma grande bênção na sua vida. Não conseguem enxergar isso. Então muitos abandonam o ministério, deixam o ministério, deixam o trabalho do Senhor. Outros entram num ostracismo, num isolamento emocional e espiritual. Às vezes não abandona literalmente por causa, quem sabe, da vergonha ou do compromisso financeiro, mas já estão naquele ritmo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu vivo um dia após dia. Amados, aqui diz que Paulo escolheu não fugir, porque ele contemplava um milagre maior, uma bênção maior. Ele esperou a hora certa de Deus fazer o milagre. Amado, aquela atitude de Paulo resultou na conversão daquele homem. No registro da Sagrada Escritura, que nós estamos lendo hoje. Eu acho que uma das grandes tentações do obreiro hoje é a tentação de não desistir. Quantos estão passando pela tentação de desistir do ministério? Desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos. Às vezes você ouve testemunho de alguns pastores. Você, por exemplo, ouve o testemunho do pastor Danilo e fica pensando assim: mas isso nunca vai acontecer comigo. Acho que nem mais tempo tem para acontecer isso no meu ministério. Isso é só para alguns. Talvez você não saiba, né? Tem um ditado que eu ouvi há muito tempo, que eu tentei espiritualizar ele, torná-lo gospel, né? Que diz assim: você vê as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo, você não vê. Se alguém me ajudar a espiritualizar esse negócio, aí você me ajuda depois. Mas a verdade é essa.
Amado, por detrás de cada sucesso, e às vezes a nossa definição de sucesso tem que ser, às vezes, revisada, mas aparente tem um histórico de vida sofrida, que venceu diversidade, que passou por problemas. Eu conheço um pouco do testemunho da Bíblia. Ele não conta, mas eu conheço, eu sei o testemunho dele. Da Bíblia é de família rica. E abriu mão de tudo por causa do Evangelho. Ele falou, eu não quero, eu sei que posso falar da Bíblia. Aí ele falou assim, para o pai dele que é rico, eu não quero receber nada, eu vou viver daquilo que o Evangelho me proporcionar. Um homem bem sucedido hoje, vive bem, mas porque soube abrir mão também. Imagina, amado, mas ele está bem hoje, mas você sabia que ele ia ficar bem? Ele sabia que ia ficar bem, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Correu risco, não correu? Todo mundo correu o risco de se humilhar, botar lá, papai, não deu certo não, você dá para uma ajudinha para mim aí? Não correu risco? Amados, a fuga leva você para um estado em que você não percebe a mão de Deus agindo, e você perde a oportunidade de viver o milagre de Deus na sua vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a se vestir da mensagem do Evangelho e perceber que por detrás de cada adversidade pode ter um plano maravilhoso de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu estava orando para ministrar essa mensagem, eu estava pensando, Deus, pode ser que tenha alguns irmãos amados, queridos, sinceros, honestos, santos ali, que estejam passando por uma situação tão difícil que não está compreendendo o porquê. Pode ser que esteja ali irmãos e irmãs, vivendo a obra do Senhor, tentando com sinceridade fazer a obra do Senhor, mas a luta está tão grande que obscurece o entendimento e ele não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Pode ser que tenha pessoas ali que lutaram, tentaram tantas coisas. Essa semana eu recebi uma pessoa que também estava afastada da igreja há muitos anos. Uma pessoa que eu ganhei para Jesus. E ele falou para mim assim, Pastor Paulo, eu não sei, parece que tem um negócio ali que atrai azar. E todo mundo que se aproxima de mim, acontece alguma coisa. Aí eu falei para você, você acredita na teoria da conspiração? Ele começou a contar a história dele, amado, e se qualquer pessoa naturalmente ouvir aquele homem falar, ia concordar com ele, rapaz, parece que a vida só proporcionou desgraça para você. Mas aí, amado, eu comecei a pensar e orar, e enquanto ele falava para mim com o Espírito Santo, eu não sei nem o que dizer desse cara. Mas aí Deus começou a me dar palavras. Aí Deus me deu a história de José. Eu falei para ele assim, rapaz, chama Luiz Cláudio. Quando José sonhou e contou os seus sonhos para os seus irmãos, ele não foi entendido. E ele nem sabia que estava por vir. Ele foi lançado numa cisterna em que ele só conseguia ver o alto. Talvez ele aprendeu a olhar para o alto ali na cisterna. Depois ele foi vendido como escravo. Depois ele foi preso por causa de uma injustiça. Ficava na prisão por muitos anos. Depois ele interpreta o sonho de um dos prisioneiros. E esse prisioneiro é restituído numa posição que ele tinha perdido. E ele fala para aquele homem, quando você ser restituído, lembre-se de mim. E o cara se esqueceu por 2 anos de José. Então José disse assim, eu sou um cara que só cai azar. Mas, meu amado, cada situação na vida de José estava empurrando José para a realização do seu sonho.
Os irmãos de José não perceberam, mas foram eles que empurraram José. Foi por causa da perseguição, do ódio no coração deles, que eles empurraram José para a realização do sonho. E eu comecei a conversar com aquele cara ali, e comecei a abrir a palavra para ele, comecei a falar algumas coisas, ele começou, e começou a ver a vida de um ângulo diferente. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos aprender a ver a vida de um ângulo diferente. Pode ser que esteja passando por situações assim de lutas, amados. Mas acredite, Deus tem uma boa intenção. Você pode dizer amém? Amém. Então, curva sua cabeça onde você está e vamos orar. Senhor Deus, eu oro nesse momento e peço, Deus, a tua ajuda para cada um de nós. Eu me incluo nessa oração, eu me coloco debaixo dessa mensagem. Eu preciso aprender cada dia mais, cada vez mais, ouvir a orientação e a direção do Espírito Santo para cada situação da minha vida. Às vezes tem situações que a gente não considera, tem situações que a gente tenta resolver na base da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, e nós nos damos mal. Às vezes são situações que nós achamos que não precisamos orar ou buscar a direção de Deus, mas o Senhor quer nos orientar para cada situação da nossa vida. Eu oro, Deus, por homens e mulheres que estão aqui nesta manhã. Pode ser que alguns estão sofrendo, pensando em até desistir, em se afastar do trabalho do Senhor, do ministério do Senhor, porque não estão conseguindo discernir a voz do Senhor diante de uma adversidade tão grande que estão passando. Eu oro, Pai, para que o Senhor comece a fortalecer essas vidas. Oro, Pai, para que o Senhor comece a orientá-los de como eles devem andar, se comportar diante da adversidade. Ó Senhor, nós oramos, pedimos a tua ajuda para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Aqui, pastor Silvio. Queridos, nós vamos para o intervalo. 20 para as 11 horas a gente retorna. Nós vamos ter uma louvor e em seguida vamos ouvir a segunda mensagem desta manhã. Amém? Fique à vontade.